Tráfego pago é só para quem tem dinheiro? Vamos falar a verdade, hein? E a gente precisa ser bem sincero, né? Porque é com certeza que esse é um questionamento que passa na mente de muitas pessoas, né? Afinal de contas, se a gente está falando de uma coisa que é pago, tem que gastar dinheiro. Quando a gente fala assim, isso é só para quem tem dinheiro, lógico, algum dinheiro precisa ter, né? Senão não seria pago, seria gratuito. Mas qual é a quantidade de dinheiro? É uma quantidade relevante, né? É uma quantia exorbitante? Disso que nós vamos falar aqui, certo? Se você tem essas dúvidas aí, se você já pensou em anunciar, mas já travou porque acha que precisava de investir muito, né? Ou já ouviu dizer que tráfego pago é só para quem tem grana sobrando, hein? Ou talvez testando uma campanha com R$ 50. Será que funciona isso? Só com R$ 50? Vamos lá. Vamos conversar sobre isso aqui, certo? Hoje é o momento que a gente vai quebrar esse mito aqui e falar sobre o que realmente funciona, né? Quando o assunto é tráfego pago, né? Com pouco dinheiro, né? Porque deve ter muito conteúdo de gente falando, né? Que dá para fazer com pouco dinheiro, mas na hora que você vai ver, né? Ou é uma enrolação aí que acaba não dizendo nada, ou na verdade, no final das contas, mostra estratégia que na prática só funciona se você tiver muito dinheiro mesmo. Então, especialmente para quem está começando com afiliado, né? Afiliado normalmente, você está começando porque você está precisando de uma fonte de renda alternativa, né? Complementar a sua renda, então você não está ali para gastar dinheiro, você está ali para ganhar dinheiro. Então vamos falar a verdade aí sobre o que realmente importa com esse assunto, né? Então é o seguinte, a grande questão aqui, né, sem enrolação e sem enrolação no sentido assim, de ficar enganando, sem enganação, na verdade, é que é o seguinte, gente, eu estou falando de tráfego pago. A palavra pago já define. Dinheiro é uma coisa que ajuda muito, mas não é a coisa mais importante, não é o que vai ser definitivo, não, né? Então, obviamente que é verdade, sim. Quem investe mais, né? Quem investe mais, com certeza pode ter mais alcance. Atenção nessa palavrinha. Pode ter mais alcance. Porque se a pessoa estiver investindo mais, mas estiver investindo errado, de repente ela não vai ter mais alcance. Ou de repente pode até ter mais alcance, mas de repente não vai atingir o resultado. Porque de repente ela vai ter um alcance num público que não é o que ela realmente quer ou precisa atingir. Mas uma coisa que a gente tem que entender, o tráfego pago não é uma máquina de imprimir dinheiro, certo? Né? Ele pode ser um auxílio, sim, na sua geração de renda, né? Para você atingir os seus objetivos aí, se não for geração de renda, de repente é atrair, montar leads, né? Atrair leads, gerar tráfego para um site ou para um negócio local, que, assim, no final das contas, né? É para ganhar dinheiro. Mas não é uma máquina de simplesmente imprimir dinheiro, não, certo? Porque é o seguinte, se você fizer o tráfego pago, mas fizer isso sem estratégia, se você não souber exatamente o que está fazendo, você pode até ter um orçamento robusto, mas na final de contas só vai queimar dinheiro. Na verdade, é o seguinte, se você não souber o que está fazendo, na verdade, quanto menos dinheiro tiver, melhor. Menos dinheiro você vai perder. Se tiver muito dinheiro sem saber o que está fazendo, vai perder muito dinheiro. Não está sabendo o que está fazendo, vai ter pouco dinheiro, vai acabar perdendo um pouco de dinheiro porque você vai ficar limitado com isso. Então, a comparação que a gente pode fazer aqui, né, para quem tem um dinheiro, mas não tem estratégia, a gente pode comparar com um carro com um tanque cheio, mas que o motorista não sabe para onde ir, não sabe para onde ele está indo. Então, se não sabe para onde, para quem não sabe para onde vai, né, tem aquela frase lá da Alice no País da Maravilha, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Porque afinal de contas você não tem um destino para onde chegar. E eu conheço uma releitura dessa frase que eu acho que é mais interessante, né? Se você não sabe para onde você está indo, você nunca vai saber se está no caminho certo, né? Então é a mesma coisa. Se não tem uma estratégia definida, então não dá para saber, né, qual que é o caminho, se você está no caminho certo ou não. Então, por isso que é essa comparação. Tráfego pago com um bom orçamento, mas sem estratégias bem definidas, né? Sem toda aquela base, todo aquele beabá foi cumprido à risca, feito da maneira correta, não dá nem para saber se a coisa está dando certo. A certeza que tem é que estará ou
vai perder dinheiro. A gente tem que pensar o seguinte, se você tem pouco dinheiro, né, aí a estratégia se torna ainda mais importante, né? Volto a dizer, quem tem bastante orçamento, né, de repente sai dando tiros para vários lados, né, vai gastando dinheiro, pelo fato de ter bastante dinheiro e dando tiro para vários lados, aumenta a probabilidade de algum desses lados dar certo, né? Mas, e aí sim, viu qual que funcionou, de repente ali concentrar mais dinheiro naquilo que está certo. Mas para quem tem pouco dinheiro, né, ou está com um orçamento mais limitado, não pode se dar o luxo de sair queimando dinheiro. Então, ou seja, as etapas têm que ser cumpridas assim, desde o princípio da maneira correta. Aconselho também que mesmo para quem tem orçamento robusto, que faça assim o beabá do planejamento, né, da segmentação e tudo mais, né? Então, para que você porque afinal de contas o objetivo, né, que se faz tráfego pago é aumentar a renda, né? Aumentar a receita, né? Direto ou indiretamente. Diretamente, você está anunciando algum produto que já vai ser vendido, você vai aumentar a sua receita diretamente. Se não, você vai ou aumentar o número de seguidores, né? Ou vai aumentar a sua base ali de possíveis clientes, de contatos, ou vai gerar algum tráfego para algum lugar, certo? Mas vai atingir o objetivo que em algum momento esse objetivo vai virar em receita para você. Então, assim, quem tem um orçamento mais restrito, né, mais limitado, precisa validar rápido qual que é a estratégia que funciona, certo? Cada clique ali que de repente você recebe, ele já pode contar, né? Por isso a segmentação tem que estar bem afiada, né? A oferta precisa ser relevante, né? Precisa ser algo atrativo, né? Algo que faça com que as pessoas fiquem interessadas, possam rapidamente reagir ao seu anúncio. O anúncio precisa falar com o público certo, né? Então esse processo tem que ser muito bem feito. Tráfego pago com pouco dinheiro exige foco e inteligência, né? Não dá para sair, né, atirando para todos os lados, né? Vou dizer, se tem um orçamento mais ali mais reforçado, né? Até dá para fazer isso, dá para você ir dando tiro para vários lados, ver onde funcionou e dali depois concentrar, né? Mas agora quando o orçamento é um pouco mais restrito, não dá não, os tiros têm que ser mais certeiros, certo? Agora vamos falar aqui sobre as doses certas, né, para quem está começando. Quando eu falo de dose, falo de dose de dinheiro. Quais são as quantias de dinheiro, né, para quem está começando? De 6 a 10 reais por dia já são o suficiente para testar, né? Obviamente vai depender de qual plataforma de anúncio, né, que você estiver trabalhando. Mas falando assim de regra, pensando em todas as plataformas, com certeza 6 reais, 6 a 10 reais por dia já é um valor que dá para começar, né? Dá para ver, dá para saber se os seus criativos estão chamativos, né? Estão comunicando com o público que você quer atingir. Dá para você avaliar aí as segmentações, né? Se as segmentações estão funcionando, se estão legais, se estão trazendo o resultado que você espera. Dá para você saber se as páginas de destino estão assim, cumprindo o papel dentro da jornada de compra de cliente, né? Qual que seria a função, né, das páginas de destino. Página de destino, não sei, não estou falando de uma pré-sell, estou falando de uma página de vendas, né? Você fez um anúncio, a pessoa clicou no seu anúncio, né? Foi direcionada ou para uma pré-sell ou para a página de vendas, né? Depois dali, o que ela tem que fazer, né? A pessoa tem que, se for uma página de vendas, a pessoa já tem que comprar, né? A pessoa já tem que comprar, ela tem que ir lá, clicar lá, a página tem que ter um CTA, fazer com que a pessoa clique, né? E finalize a compra. Então, ou seja, mesmo com essa quantia um pouco mais reduzida, dá para você avaliar, sim, se está funcionando bem, se está cumprindo o objetivo, depois que as pessoas chegam na página de vendas ali, se elas estão cumprindo a ação que é destinada, né? Ou se é para uma página aí de cadastro, né? Se as pessoas estão colocando ali se as pessoas estão sendo leads, né? Estão deixando ali
algum ponto de contato, alguma maneira de contato que você já deixou pré-definido ali, ou se é para a pessoa preencher um formulário, você está preenchendo, né? Se as páginas estão cumprindo exatamente, né? Então, para isso é importante sempre começar assim com campanhas de envolvimento ou mensagem, né? Porque essas são mais baratas, né? E são ótimas também para essa validação inicial que precisa ser feita, né? É, uma coisa que precisa deixar bem claro, o objetivo das primeiras campanhas não é ficar rico, né? O objetivo das primeiras campanhas é aprender o que funciona com o público. Então, ou seja, nas primeiras campanhas, os primeiros anúncios que você faz ali, é justamente o objetivo é esse, é entender, ver se a estratégia que foi imaginada, se ela vai ser validada na prática, certo? Porque na hora de pensar, na hora de colocar no papel, né, tudo faz sentido, o papel aceita tudo é uma belezinha, mas a gente só precisa saber se aquilo foi de acordo mesmo, na validação na prática, né? Então vamos falar um pouquinho aqui de algumas estratégias de baixo custo que realmente funcionam, né? Campanha de remarketing. Remarketing é uma coisa muito interessante. Primeira coisa para entender por que é interessante, só te explicar o que é, você vai entender por que ele é importante. O que é remarketing? Remarketing é aquele anúncio que você faz para quem já viu o seu conteúdo, já visitou o seu site, já visitou o seu perfil. Ou seja, por que chama remarketing? Né? Precisamente porque ou seja, é como se estivesse fazendo um marketing novamente para aquela pessoa. Se a pessoa já teve ali algum meio de contato, né? Ela, sei lá, ou já viu o seu anúncio, já clicou no seu anúncio, né? De repente botou até um produto lá tinha um carrinho lá, né? Para compra lá, botou o produto no carrinho e deixou lá, né? Deixou no carrinho. Então, de repente você tem que anunciar para a pessoa lá. E às vezes a pessoa começou a fazer uma compra, por algum motivo ela teve que interromper, sei lá, não estava com os dados do cartão na hora lá, ou de repente foi olhar alguma questão de pagamento, não estava disponível, não estava sem o cartão para ver os dados, estava sem limite disponível, né? E de repente, mas é uma pessoa que está interessada em adquirir seu produto, né? Então, se você anuncia para essa pessoa, de repente essa pessoa, basta você lembrar da pessoa, às vezes a pessoa, no momento ali, ela teve aquela vontade de comprar, começou a fazer, por algum motivo teve que interromper, de repente ela entrou numa rotina dela do dia a dia, acabou até esquecendo daquela compra. Às vezes uma campanha de marketing para lembrar que deixou um produto lá no carrinho, às vezes é o suficiente para essa pessoa finalizar a compra. Então, remarketing é justamente isso. É anunciar para quem já teve um contato com você, né? Com o seu conteúdo, alguma coisa nesse sentido, né? Outra estratégia interessante é de criativos orgânicos que viram anúncio. Nós já falamos isso aqui em outros vídeos, mas isso é muito importante. Você posta alguma coisa no orgânico. Aquilo que engaja, você percebeu que teve engajamento, você pega aquele mesmo anúncio, né? Já funcionou para o seu público e para o seu perfil de maneira gratuita. Você foi no orgânico, validou porque teve interação, teve engajamento. O que você faz? Você pega aquele conteúdo e impulsiona, né? Faz um anúncio dele. Aí porque você vai levar ele para outras pessoas que não são seus seguidores, mas que têm o mesmo perfil ali, mesmo perfil dos seguidores seu ali que interagiu com aquele anúncio. Então, ou seja, já teve uma pré-validação sem gasto nenhum. Então, assim, como você está com orçamento, né, restrito, é esse tipo de conteúdo que vale a pena você gastar dinheiro, porque ali já teve uma pré-validação, já tem uma validação. Então, a probabilidade disso funcionar, né, que esse seu recurso aí um pouco mais reduzido, seja muito bem aproveitado, então assim, é grande a chance de que funcione bem. Outra coisa também é usar a verba para acelerar o que já funciona. É basicamente isso. Assim, não tem que tentar inventar a roda toda hora, não. Tem um negócio já está pronto, já está funcionando, direciona o dinheiro para aquilo. Vamos dar um exemplo aqui real. R$150 investido numa campanha de WhatsApp para um produto de R$97, geraram 4 vendas, R$388 de retorno. Por quê? Funil validado, criativo certo, mas segmentação mínima, certo? Então, ou seja, já tem isso validado, é nesse tipo de perfil aí que você tem que mandar
bala para poder investir, certo? Outra coisa também que é importante pensar, lógico, o objetivo do título aqui, a gente estava falando de dinheiro, mas, gente, a gente não investe só dinheiro não, né? Então, ou seja, quando você tem pouco dinheiro, para uma coisa funcionar, precisa que você faça alguns investimentos. Quando você tem bastante dinheiro, tem um orçamento legal, de repente outras questões você vai precisar de menos investimentos, mas vão precisar ainda também de investimento. Agora, quando tem menos dinheiro, as outras questões vai precisar de mais investimentos, né? Porque, por exemplo, vai ter que investir mais tempo, né? Vai ter que investir mais tempo pesquisando, né? Analisando os seus anúncios ali, vendo o que funciona, o que não funciona, né? Então, tempo é uma coisa que você vai precisar mais. Tem menos dinheiro para campanha, para poder impulsionar seu conteúdo, então vai precisar de mais tempo, vai precisar de mais estudo, tem que conhecer mais o seu público, conhecer mais o seu produto, conhecer as dores do seu público, entender o que funciona para eles, né? Vai ter que estudar tudo isso, né? Para poder compensar o orçamento reduzido. Vai ter que gastar mais tempo fazendo testes, né? E esses testes, às vezes, podem ser os testes do orgânico que a gente acabou de citar, né? O que você vai gastar o quê? Vai gastar seu tempo. Vai gastar seu tempo para isso, né? Vai gastar seu tempo fazendo teste, né? E para depois, a hora que ver que validou, você gasta seu dinheiro. E também vai ter que investir também mais em ajustes finos, né? De acordo com o que você percebeu ali que tal a segmentação passar o público funcionou, de repente dentro daquele público, de repente você pode ir fazendo meio que um 80-20, né? De repente você fez um anúncio ali, funcionou, ou seja, não, você fez um anúncio geral, de repente 20% dos anúncios que você fez trouxeram ali 80% do resultado. Qual é esse 20%? Sei lá, foram os anúncios que eu fiz para o público masculino ou feminino. Sei lá, vamos dar um exemplo. Público feminino. Se é um produto, funcionou bastante para o público feminino. Opa, o feminino que eu tenho que focar. De repente faz um ajuste mais fino ali. O público feminino, mas público feminino de qual idade? De repente você tem que filtrar mais, né? O público feminino deve ser público feminino de idade X, de repente tem profissão, religião, ideologia, alguma coisa, você vai descendo. Então, assim, esses ajustes você vai fazendo. E às vezes você precisa até testar. De repente, ou já está com um certo filtro, você de repente você troca esse filtro para ver se tem algum impacto ou não, ou de repente não tem filtro, você coloca esse filtro, né? Para poder saber se aquilo está certo ou não. Então, gente, então basicamente o conteúdo é isso mesmo. Então, tráfego pago não é sobre dinheiro, né? Tráfego pago, né? Lógico, para fazer tráfego precisa de dinheiro, mas ele não é sobre dinheiro, é sobre decisão, né? Teste, consistência, né? Então é isso. Tem todo um processo ali que precisa ser feito. O dinheiro é uma ferramenta muito importante desse processo, mas nem de longe é mais importante. O mais importante é ter uma boa estratégia validada, que isso vai exigir dinheiro, sim, mas vai exigir também tempo, dedicação, estudos, ajustes finos, conforme a gente comentou aí, certo? Então é o seguinte, comenta aqui se você já travou alguma vez aí por questão de dinheiro, por medo de perder dinheiro, ou por restrições de dinheiro, né? E conta pra gente como é que você lidou com essa situação, se você ainda lida com isso, né? Comenta pra gente o que você achou dos conteúdos que nós trouxemos aqui nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida aí, se tem algum assunto que você quer aprofundar, ou se você sugere algum outro tipo de assunto. E não esquece de fazer aí, de se inscrever no canal caso não seja inscrito, de curtir, comentar e compartilhar esses comentários. Então, é isso aí. O vídeo de hoje é isso aí. Nós nos encontramos na próxima oportunidade. Fui!